Olá! A gente já parou para pensar em como a lei define quem somos, onde estamos e o que é nosso? Pois é, são os pilares da nossa vida. E hoje vamos desvendar exatamente isso. A gente vai dar um mergulho no Código Civil Brasileiro para entender como ele molda a nossa identidade, o nosso lugar no mundo e até a relação com aquilo que a gente possui. Bom, vamos lá. A grande pergunta é: o que, afinal, define uma pessoa do ponto de vista da lei? A resposta gira em torno de três conceitos-chave: a identidade, que vem pelo nome, o lugar, que a lei chama de domicílio, e as posses, ou seja, como a gente se relaciona com nossos bens. Vamos entender cada um desses pontos. Começando pelo começo, claro, a identidade. Antes de mais nada, uma pessoa é um nome. É a nossa primeira etiqueta social, sabe? É como o mundo e principalmente a lei nos conhecem. É bem mais que uma palavra, é um direito que nos define. Olha só, o artigo 16 do Código Civil deixa isso bem claro. Toda pessoa tem direito a um nome. Mas o mais interessante é que o nome não é só um direito de cada um, ele é também um dever para a organização da sociedade. É o nome que nos identifica, nos torna únicos e garante que a gente possa exercer nossos direitos e cumprir nossas obrigações. Só que essa liberdade de escolha sobre o nome é coisa bem recente. Por muito tempo, o nome não era visto como uma expressão da identidade pessoal. Era mais uma ferramenta de controle do Estado. Era algo praticamente de pedra, imutável. Mudar de nome era um processo raríssimo, super burocrático. Essa rigidez toda mostrava uma época em que o Estado estava acima da liberdade de cada um. Vamos ver essa linha do tempo. A mudança não foi de uma hora para outra. Lá em 98 veio um primeiro passo importante, quando a lei reconheceu a força da identidade popular e permitiu que apelidos famosos como Xuxa ou Lula pudessem ser incluídos no registro. Depois, em 2009, a lei abraçou as novas famílias, sabe? Mas a grande virada, a revolução mesmo, aconteceu em 2022. Aí sim, a relação das pessoas com o próprio nome mudou de vez. E o que essa lei de 2022 mudou na prática? A principal novidade foi a chance de alterar o prenome uma vez depois de atingir a maioridade. E o melhor, direto no cartório, sem precisar de um motivo específico ou de um processo na justiça. Claro, existem regras para evitar fraudes, né? A lei também tornou mais fácil colocar ou tirar sobrenomes de familiares ou de um cônjuge. Essa imagem resume bem essa jornada. A gente saiu de um sistema super rígido, onde o Estado mandava em tudo, para um cenário de muito mais autonomia, onde o nome passou a ser um reflexo da identidade de cada um. É uma mudança de mentalidade gigantesca, um reforço da liberdade individual. E essa frase aqui, ela resume tudo perfeitamente. O nome deixou de ser algo fixo para se tornar um espaço de autonomia, uma forma de expressar quem a pessoa é ou quem ela quer ser, uma evolução e tanto do direito. Agora, vamos para o segundo pilar, o nosso lugar no mundo. Para a lei, onde uma pessoa está, não é uma pergunta qualquer, não. Existe uma definição muito específica para isso, o domicílio, e as consequências jurídicas disso são enormes. Para entender o que é domicílio, a lei cria uma espécie de escadinha. No primeiro degrau tem a morada. É simplesmente onde a pessoa está, mesmo que de passagem, tipo num hotel. Subindo um degrau vem a residência. É o lugar onde se mora com frequência, de um jeito mais estável. E lá no topo, o domicílio, que é a residência com um detalhe fundamental, a intenção de ficar ali para valer. Então, o ponto central é esse. Domicílio é a soma de duas coisas. O elemento físico, que é o lugar, a residência em si, e o elemento psicológico, que é a intenção de fazer daquele lugar o centro da sua vida. É essa combinação que define o que a lei chama de sede jurídica de uma pessoa. E aqui a lei se modernizou. Hoje em dia, é totalmente possível ter mais de um domicílio. Por exemplo, se alguém mantém residências em cidades diferentes por causa do trabalho e tem a intenção de ficar em ambas, a lei reconhece os dois lugares como domicílio para fins legais. Chegamos ao nosso terceiro e último pilar, a relação com as nossas coisas. No mundo do direito, a palavra bem tem um sentido bem mais amplo do que só aquilo que tem valor em dinheiro. Vamos entender essa diferença. Essa distinção é super importante. Pensa assim. Um bem econômico é algo que dá para botar um preço, como um carro, uma casa. Já um bem jurídico é qualquer interesse que a lei acha tão importante que decide proteger, tendo preço ou não. A honra de uma pessoa, por exemplo, é um bem jurídico valiosíssimo. Não está à venda, mas se alguém prejudicar a honra de outra pessoa, a lei entra para proteger. A ideia é exatamente essa. O direito civil se preocupa em proteger um monte de interesses que são essenciais para uma vida digna e que vão muito além do que o dinheiro pode comprar. Isso mostra o lado mais humano da lei. E essa discussão toda sobre bens
nos leva a uma das áreas mais fascinantes e polêmicas do direito civil hoje em dia. Qual é o lugar dos animais na lei? Por muito tempo, a resposta foi bem direta. Mas olha, isso está mudando e muito. O jeito clássico de ver a coisa, como diz a frase, é que animais são coisas que se movem, os tais bens semoventes. Legalmente, eles eram vistos do mesmo jeito que um objeto, só que com a capacidade de se mexer. Uma visão que, para muita gente hoje, não faz mais o menor sentido. Então, por que essa ideia está sendo questionada? São vários motivos. Primeiro, a nossa consciência como sociedade mudou. As pessoas não veem mais seus animais de estimação como objetos, mas como parte da família, né? A lei está começando a entender a força desses laços de afeto. E tem também a preocupação cada vez maior com a natureza, com os ecossistemas, e isso não é só aqui, é uma tendência mundial que o Brasil está acompanhando. O momento atual é exatamente este. A lei está procurando um novo lugar para os animais. Embora eles ainda não sejam considerados sujeitos de direito como seres humanos, já ficou claro que tratar os animais como meros objetos não é mais aceitável. A proteção jurídica deles está crescendo por causa da importância afetiva e ecológica que eles têm. No fim das contas, a grande lição é que a lei não é algo de pedra. É mais como um rio, que está sempre fluindo e se adaptando. As mudanças no direito ao nome, no conceito de domicílio e no jeito de enxergar os bens, tudo isso mostra que a lei evolui para refletir quem a gente se torna como sociedade e o que a gente passa a valorizar. E tudo isso deixa uma pergunta no ar, né? Se a lei já evoluiu tanto para reconhecer a nossa autonomia sobre o nome e a natureza especial dos animais, o que mais pode mudar para refletir quem nós somos? Que outras partes da nossa identidade e dos nossos valores o direito ainda vai abraçar? A jornada da lei é, no fundo, a nossa própria jornada para nos entendermos como sociedade.